Bem, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre conceitos introdutórios de eletroquímica, né? Eu quero mostrar para vocês de que forma a pilha ela pode ser representada, né? Como na aula passada eu falei que a representação maior da pilha é no formato da pilha de Daniel, como vocês podem estar observando na imagem aí, né? Onde nós vemos os dois eletrodos, que também pode ser chamado de semicélulas. Em cada eletrodo, uma placa de metal, sendo que em uma das placas sofre oxidação, corrosão, a outra placa sofre redução, recebimento de elétrons, e esse processo de oxirredução é que acaba produzindo a corrente elétrica e a energia elétrica da minha pilha, né? Podemos perceber também nesse pequeno exemplar dessa pilha de Daniel que nas soluções aquosas, onde estão os metais, uma das soluções ela fica mais concentrada de íons e a outra solução fica menos concentrada de íons, tá? E nós temos a ponte salina, cujo principal papel é manter o equilíbrio iônico entre essas soluções para que os metais continuem oxidando e reduzindo e consequentemente produzindo, né, a corrente elétrica. Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa pequena aula, pessoal, é uma outra forma de representação das pilhas em uma questão de vestibular ou a nível de Enem, por exemplo, tá? Vocês podem se deparar com uma questão eletroquímica sobre pilhas, onde não vai vir a representação em formato de desenho e imagem da pilha de Daniel, mas pode vir uma representação química em forma de equação química dessa pilha de Daniel. Ou seja, vocês podem se deparar com a equação global da pilha, tá? E aí, abaixo a essa pilha, nós temos um exemplo de equação global. A dinâmica aqui desse conceito, pessoal, é você desvendar e analisar através da equação global quem é que está oxidando, quem é que está reduzindo, tá? A equação global desta pilha, que no caso ela é feita por dois metais, zinco e cobre, essa equação global no final que está em verde, tá? Onde está zinco neutro mais cobre mais 2, formando zinco mais 2 mais cobre neutro, tá? Essa equação global nada mais é obtida do que a somatória das semi-equações de oxidação e de redução. Ou seja, ela é formada pelas equações que representam, ou melhor dizendo, que representam o metal que está oxidando, que no caso é o zinco. Vocês podem ver aí, olha, zinco 0 sofre oxidação se tornando zinco mais 2, porque para cada átomo está perdendo 2 elétrons. E também essa equação global é formada pela junção com uma outra semi-equação, que é a equação do cobre, que está sofrendo redução, como vocês estão percebendo aí. Cobre mais 2, mais 2 elétrons que ele recebeu, ou seja, cada átomo de cobre está recebendo 2 elétrons e se tornando cobre 0. Tá? Se eu pegar essas duas semi-equações ou semi-reações, uma de oxidação do zinco e outra de redução do cobre e somá-las, tá? Eu vou obter o que? A equação global da pilha. Para eu somar essas duas semi-equações, eu preciso inverter uma delas, simplificar a quantidade de elétrons de uma para outra, porque ficam em ambas em posições opostas à seta da equação, dando origem à minha equação global. Agora, bora entender como é que a gente interpreta a equação global de uma pilha. Foca na equação global dessa pilha bem aí, pessoal, que está em verde, tá? Presta atenção o que acontece no zinco antes e após a seta. O zinco antes da seta, ele é um zinco neutro, ou seja, não possui nenhum tipo de carga. Vocês estão vendo? Se não possui carga, a sua carga é o quê? Zero. É neutra. Depois da seta, lembra, tudo que está após a seta de uma equação química é produto ou resultado de uma reação química. Depois da seta, o zinco vai para zinco mais 2, ou seja, ele obtém uma carga. E esta carga, após a seta do zinco, é maior que a carga do zinco anterior à seta. Tá? Gente, pensa comigo.
Se esse meu zinco foi de 0, de neutro, para mais 2 após a seta, é porque esse zinco ganhou ou perdeu elétrons? Perdeu elétrons. Então fica nítido nessa reação global da pilha que nesse caso o zinco é que está perdendo elétrons. Se o zinco é que está perdendo elétrons, então é ele que sofre oxidação. Se ele é que sofre oxidação, em qual eletrodo da pilha ele está localizado? No cátodo ou no ânodo? Bem, se ele sofre oxidação, a oxidação acontece no ânodo da minha pilha. Então, só de olhar para a equação global, eu já identifiquei quem é o metal que sofre oxidação, o zinco, porque foi de 0 para mais 2. E este zinco tem que estar onde na pilha? No cátodo ou no ânodo? No ânodo, porque é no ânodo que há a corrosão do metal, a oxidação do metal. Vocês estão me entendendo? Já preste atenção no cobre, da minha equação global. O cobre, antes da seta, ele possui carga mais 2. Após a seta, este cobre já não possui carga nenhuma, ou seja, fica neutro ou carga zero. Houve uma diminuição na sua carga, não houve? Se houve uma diminuição na sua carga do cobre, foi de mais 2 para zero ou neutro, significa dizer que este cobre sofreu o que, pessoal? Redução. Sua carga reduziu. Se sua carga reduziu, então ele deve estar localizado em que parte da minha pilha? No cátodo ou no ânodo? Com certeza é no cátodo, porque fica no cátodo o metal que recebe os elétrons que sofre a redução. Então, somente observando a sua equação global, a gente consegue perceber qual dos metais vai oxidar, qual dos metais vai reduzir. Em qual parte da pilha fica esse metal que vai oxidar? Em qual parte da pilha fica esse metal que vai reduzir? Se você já sabe posicionar esses metais pela equação global em cada eletrodo da pilha, aí eu já posso fazer as outras perguntas. Qual desses metais vai corroer, o zinco ou o cobre? Bem, corrói o metal que oxida, que nesse caso é o zinco. Qual das soluções aquosas vai ser mais ou menos concentrada? Se o zinco oxida, está no ânodo da pilha, sua solução é a mais concentrada. Se o cátodo reduz, se o cobre, reduz, está no cátodo da pilha, sua solução vai ser a menos concentrada. Então, pela própria equação global, você também pode relacionar e identificar as características de cada eletrodo dessa pilha. Tá bom, pessoal? Também nós temos uma outra forma de representação da equação global, que é a representação simplificada, tá bom? Aquela forma anterior era da equação global, mas vai que você se depare com uma outra forma de representação, que não é a equação global, que nós chamamos de simplificação ou representação simplificada. Nesse caso aqui, os metais, que no caso daquela pilha era zinco e cobre, vão estar representados de forma diferente e não na forma de equação global. Nesta forma simplificada, é mais fácil decifrar quem é o metal que oxida, quem é o metal que reduz, tá bom? O primeiro metal, ou na verdade o primeiro metal, digamos, que está do lado esquerdo desses dois tracinhos pretos aí, representa o metal que vai sofrer a oxidação, ou seja, que está no ânodo da pilha. Já o segundo metal, mais direcionado ao lado direito, que é o cobre, é o metal que vai sofrer a redução, que é o cátodo da pilha. E professor, o que significa esses dois tracinhos aí no centro? Esses dois tracinhos no centro representam a ponte salina, ou seja, aquela que vai ligar a solução aquosa de ambos os eletrodos. Então nós vemos aí zinco 0 e zinco mais 2 é o ânodo da sua pilha, cobre mais 2 e cobre 0, o cátodo da sua pilha. Separados por quem? Por uma ponte salina. Tá? Os mesmos procedimentos de características e de análise que você faz para uma equação global, você faz também para a representação simplificada de uma pilha dessa forma. Tá? Nesse caso, zinco,
Primeiro metal do lado esquerdo é o zinco, é o que sofre oxidação, que está no ânodo. Solução muito concentrada, é o que corrói, é o polo negativo da pilha. Agora te foca no segundo metal, mais do lado direito da representação simplificada, que é o cobre. É o que sofre a redução, está no cátodo da pilha, representa o polo positivo. Solução mais diluída, menos concentrada, ok? É o que é a placa que aumenta de tamanho. Então, essas características, esse tipo de análise, você precisa ter, porque se você não se deparar com uma representação em forma de imagem da pilha de Daniell, você pode se deparar ou com a equação global ou com esta representação simplificada da pilha para poder analisá-la. Tá bom, pessoal? Então, esse foi a nossa revisão, ok, de eletroquímica sobre os eletrodos de uma pilha, os tipos de reações que acontecem nela, ok? E até a próxima aula, onde vamos trabalhar basicamente os potenciais de redução. Grande abraço a todos.